Oi, gente. Olha só. Hoje, de fato, eu tô com pijama, tá? Mas já faz tempo que eu levantei e já tomei aqui um café preto. E eu vou na missa do velório lá mais tarde. Então, montei um outro esquema aqui. Mas eu queria falar com vocês uma coisinha. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa, de uma auxiliar aí do grupo. Não vou falar quem é, mas essa pessoa falou assim: E aí, Cleuzinha? Acabou a temporada de ficar passando mensagem individual para nós, mas de um jeito assim, né? Engraçado, dinâmico. E eu achei muito legal, muito engraçado. Eu falei, danadas, né? Então quer dizer que elas perceberam, né, que eu estava passando mensagem, estava lendo, né? Sentiu na pele, né? Entendeu o recado. Talvez desse jeito que foi, passou, né? Porque tinha um motivo e tinha uma intenção, né? Foi um jeito que Deus me tocou de como é que eu ia, o método que eu ia fazer para todo mundo saber o que estava acontecendo, como é que ia acontecer e para cada um poder fazer o que também Deus tocasse seu coração, mas a gente caminhar juntas, né? Então, e eu fiquei muito contente, né, com cada resposta que eu ia recebendo, com o jeitinho de cada um. E confesso que tô com saudade, sim. Mas só que, como eu falei lá no grupão, né? Primeiro, tenho vergonha às vezes de ficar mandando. Foi difícil, foi uma luta, porque eu sei que tem gente que não gosta. E outra coisa, cansa, né? Eu me canso de mim, eu imagino vocês. E aí, no caso, né, como eu falei lá no grupão, né, no grupo Família Pontal, eu precisava arrumar bagunça. Quem veio aqui em casa e fez aquela tertulinha no final do evento e a gente brindou, quando a Lena veio, né, no final e elas arrumaram e viu a bagunça que arrumaram, que deu trabalho lá embaixo, mas que ficou aqui para eu pôr as coisas no lugar. Eu precisei de tempo, né, e de cabeça para terminar aquilo, né? Então, realmente, e depois sentar e pôr cada centavo no lugar dele, tentar também vender, e graças a Deus já vendi, já entreguei as coisas, já acertei com cada um, já pagaram, né? Isso para mim tá sendo um milagre, porque essas coisas é difícil, viu, gente? Difícil não digo assim, ai, trabalhoso, eu digo assim, isso para mim, eu digo, no mundo dos eventos é muito enrolada essa coisa. E você vê como que fazer as coisas com as pessoas de casa, tudo flui. Daí você vê que é Deus mesmo, sabe? É Deus e a fraternidade, as pessoas com boa intenção de cada um colaborar como pode, né? Então, a Gi foi muito ágil, a Gislaine, as meninas da Lagos também, que já agilizaram e já movimentaram, e Dona Vera veio, já buscou, porque tem coisa que vai estragar, se não pegar logo, não fazer alguma coisa, né? Até porque eu comprei coisas às vezes muito barato, porque estava quase perto da validade, né? Então eu tinha que comprar coisa que estava barato para não gastar tanto. E aí, isso tudo é muito legal, né? Então, se ficar parado aqui, já perde, né? Então, tem que ser tudo muito ágil, pensar em tudo, né? Para poder você ter um mínimo de prejuízo. Né? Você está trabalhando com coisa perecível, né? E então foi muito legal essa parte, né? De todas, né? E de iniciativas, de respostas. Bom, tem coisa que é invisível, que é a oração, né? A bondade do coração, torcer para dar certo. As que não puderam estar aqui no dia me mandando áudio que eu nem consegui escutar às vezes no dia, falando, ó, eu não vou poder ir, mas eu tô torcendo, queria muito ir, mas aconteceu não sei o quê, e não vou, tal. Então, sem contar quem não fala nada e que com certeza tá torcendo, tá rezando, né? Bom, não sei se alguém vai ver esse vídeo,
Mas quem vê, eu só quero dizer isso. Não é que eu, tipo, usei vocês enquanto eu precisei, não sou disso, quem me conhece sabe. Não é isso. Eu sei que vocês sabem que não é, mas foi um método, né? E que eu pretendo que a gente continue, porque isso aí é uma coisa que a gente vai ter que fazer. E olha só que interessante, né? Esses dias, de repente, né? Porque tá chegando dia 20, hoje é 29, né? Eu nem falei isso para vocês, né? Mas esse grupão que eu contei lá na minha aula lá, né? Esses dias eu fiquei pensando, meu Deus, né? A gente se sente desse tamaninho, né? Porque daí eu vi assim o pessoal lá falando com a Suza, né? Ah, qual é o QR Code? Que o meu centro já tem aqui o valor, que a gente abriu uma conta e aí a gente já quer para repassar. Com quem que eu falo? Que eu já tô com todo o valor aqui. Aí eu pensava, quanto será esse valor? Aí outra falava assim: olha, nós fizemos assim, a gente tá com tudo que a gente recebeu aqui, os nossos projetos aqui e tal, e aí a gente agora é só colocar naquela conta do QR Code, tem que fazer algum tipo de, de resumo, não sei o que e tal, e cada um ia perguntando. Então, quer dizer, todo mundo está trabalhando, né? E a gente é uma a mais. Então, graças a Deus, que esse final de mês a gente já tem alguma coisa. Eu não estou falando, gente, que o Pontal não tem, porque vocês sabem que eu fico meio de fora, né? Com os meus problemas, eu só fico rezando aqui, abençoando a vida de cada uma e morrendo de vergonha, né? Mas vamos dizer assim, nesse projeto aí que foi aberto, que a Suza tá por cima, depois agora aqui no Jacamara a Denila, e que é da Casa da Serra, é uma nova campanha, certo? E nessa nova campanha que eu me ofereci, que cada uma que está lá se ofereceu para fazer, teve esses negócios, né? Então eu pensei, que bom, porque quando eu tive vontade de falar, ai, não vou conseguir, acho que impossível, uma semana, né? Pelo menos é pouquinho, né? Mas graças a Deus acho que ninguém vai saber que o nosso é pouquinho, mas a gente vai ter alguma coisinha, né? E também já uma experiência. Então, é isso para a pessoa que falou. E aí, acabou a temporada? A temporada de julho acabou. A de agosto a gente vai começar daqui a pouco. Mas também as minhas férias, que eu tinha uma semana de férias desse ano, né? Agora até de janeiro até julho, eu tinha essa semana aqui de férias de um trabalho que eu presto aí para me sustentar, porque vocês trabalham, eu também trabalho, né? De uma outra forma, num outro lugar, mas eu também trabalho. Acho que todo mundo sabe, se alguém quiser um dia saber como que é o meu trabalho. É um pouco mais flexível, por conta da minha saúde também, mas eu tenho que trabalhar, né? É uma coisa que eu faço questão e que eu trabalho, né? Já que não é para eu trabalhar na X, então eu também trabalho, eu tenho um trabalhinho. Então, do meu trabalho e da faculdade que eu me meti a fazer e que eu quero concluir, eu estava de férias só nessa semana. Aí, o que que acontece? Mas em agosto, agora já começa essa semana, eu já começo o trabalho e dia 5 começa a faculdade. Mas a gente vai ter que continuar trabalhando. Então, essa experiência foi muito boa, porque eu já conheço cada uma, a Lena também já me conhece, por ser local já entendeu um pouquinho, a gente está mais assim, familiarizada com quem nós somos economicamente nessa dinâmica de trabalho de, como que chama isso? Captação de recursos financeiros, né? Já sabemos que a dona Bel é uma potência para ir atrás das pessoas e conseguir dinheiro, a Naí também, né? Então, a Dalva também, né? E aí o que que acontece? A gente pode. Não é que elas são minhas favoritas, não, tá? Mas é que elas conseguiram bastante. Então a gente já vai entendendo, né? Aquelas que têm bastante. Que tem disponibilidade para fazer algumas coisas, assim, mais operacional, né? As que são boas para convidar a gente. Então, a gente já vai podendo, tendo mais agilidade para esquematizar, dividir tarefas, né? E eu, assim, adoro sugestões, porque eu erro muito.
Eu queria contar uma coisa assim do meu irmão, né? Quando meu irmão chegou, todo mundo, ai, seu irmão é legal, seu irmão não sei o quê, mas quem é da família, quem é irmão, sabe, né? Então, assim, quando meu irmão chegou assim, né? Ele chegou, oi, e daí ele ficou ali um pouco em pé, e eu estava atendendo e já montando uma cesta que uma senhora vinha buscar para a sogra dela, né? E eu pegando as coisas assim tal, e ele nem cumprimentou direito, tá? Daí ele subiu para me ajudar para montar a cesta. Aí no elevador ele começou a falar assim pra mim: Cleusa, você não pode fazer isso. E começou a me corrigir de um monte de coisa. E depois ele ainda corrigiu por escrito. Você viu que você pegou um negócio, depois você pôs a mão na boca. Você está em público, você não está fazendo para você. E foi falando, falando, e aí eu pensava, Senhor, me dá humildade, que eu estou começando o dia, e se eu já ficar nervosa, ou falar, credo, você falou, né, eu não fiz por mal, eu falei, ai, obrigado, Cláudio, obrigado, obrigado por você me falar agora, que está começando, se você deixasse para falar amanhã, eu ia errar o dia inteiro. E ele me fazendo as correções lá, né, aí eu falei, obrigado, obrigado, e o Senhor me ajuda a ficar calma e ser humilde, porque se eu começar agora, né, é capaz dele ir até embora, e ele bravinho, sabe? Porque meu irmão, ele fica assim, ele acha um absurdo algumas coisas. Ele falou, você tem que pensar que as pessoas podem ficar até com nojo. E você nem é disso, agora se você vai falando e tal, e as pessoas podem ficar, né, pode até cuspir em cima das coisas. Ele tem razão? Tem. Eu estava fazendo por mal? Não, mas estava fazendo. E aí, quando ele entrou assim na minha porta, ele falou: Nossa, eu nem tive que cumprimentei, né? E já tô aqui, ó. Eu falei: Fica tranquilo. Obrigada, porque se você deixasse para falar amanhã, eu podia passar o dia inteiro fazendo isso e espantar todo mundo. É, então, assim, olha do que a gente é capaz. Eu sou uma pessoa muito implicante com a higiene, sou nojenta e fui fazer bem isso na frente do meu irmão. Mas foi ter bom, né? Deus permitiu. E, e às vezes a gente tem que dar um toque também uma para as outras, porque a gente também é irmã. Se a gente vê alguma coisinha numa coisa dessa, a gente tem que chamar e falar na hora, com jeito, mas não precisa falar que nem ele. Mas e a gente tem que estar tranquila de saber que é por um bem maior para não espantar o cliente. Então, por exemplo, eu estou falando isso porque se vocês também, quando tiver comigo, ver eu fazendo alguma coisa que chocar, eu quero que vocês me falem, né? Porque, por exemplo, não é porque eu estou organizando, eu erro muito. Quem morou comigo sabe que eu erro muito. E cada vez mais, porque a gente vai ficando velho, vai ficando meio gaga, né? Então, daí assim, depois ele foi ajudando, mas quando chegou no final, ele começou lá, as meninas, como é que pode dar um, quem que dividiu essas tarefas? Como é que pode uma pessoa ser a mesma que está fazendo bolo e atendendo os telefones? Não pode isso. Daí eu falei, tá bom. Depois eu falei, você pode ficar encarregada a última vez. Então, o que é legal também? A pessoa que fica criticando, é legal a gente dar tarefa para ela também. Que eu já falei para ele depois. Mas ele não fala por mal, é que ele quer que dê certo, né? Então, mas aproveitar também quando as pessoas que têm uma crítica, comentar alguma coisa, a gente pedir sugestões e pedir ajuda para a pessoa, mas não reclamar com ela, pedir, falar, agradecer e pedir ajuda, tá bom? Então, assim, ó, esse é meu feedback de gratidão. Eu só tenho a agradecer, porque só Deus, só, né, a Neide veio aqui no sábado, achei que ela vinha no domingo participar. E eu fico pensando se ela não tivesse vindo, porque no sábado a minha coluna estava doendo mais do que no domingo. E a gente teve que descer, acho que umas mais de 15 vezes entre descer e subir. E carregar as coisas e montar e tal, montar as mesas. E foi assim muito importante montar os vasinhos, montar as coisas. Então é que nem eu já pensei, uma pessoa que eu sei que para a parte de montagem já pode contar com ela, né? E sempre com aquele sorriso, né? Então, assim, foi muito importante. Eu não esperava que eu ia ter uma ajuda no sábado. E de repente ela apareceu, né? Então eu fiquei muito emocionada, viu, gente? Porque eu não estava contando. E nem pedi, né, assim, exatamente desse jeito. Então foi muito bom. Por isso, né? Eu tinha confiado em Deus e Deus realmente caprichou, tá bom? Desculpa de não saber resumir. Não vou pôr aquela voz para diminuir o tempo, porque acho que vai parecendo palhaçada, né? E agora não é brincadeira, é um assunto mais assim sério e no bom sentido da palavra, mas é isso. E saiba que aquele negócio das favoritas era palhaçada, tá? É brincadeira. Não existe pra mim nenhuma que não seja favorita,
Vocês sabem disso, né? Não sei se vocês vão assistir até aqui, mas é isso. Esse é meu vídeo dessa semana de empolgação. E outra coisa, gente, a gente não pode esquecer que na obra o nosso não sei se é patrono, intercessor, que é o São Nicolau, da parte financeira. Então, claro, eu fiz novena para Santa Ana, porque era o dia dela, a avó do Jesus, a mãe de Nossa Senhora. Eu fiz novena da Dora, porque é auxiliar, porque era o nosso labor de auxiliares. Eu pedi para o nosso padre, eu pedi muito para os anjos da guarda. Eu falei com o Isidoro, porque ele cuidava das coisas materiais da obra. Não que eu fiquei rezando assim o dia inteiro para eles, mas tudo eu ia pedindo. Frei Galvão, né? Que é pedreiro, cuidava da casa e tal, né? Mas depois eu esqueci desse daí, o São Nicolau. E o São Nicolau, ele é um santo que eu fui ler faz pouco a história dele, uns 2 anos atrás, e a história dele é muito bonita. E ele é especificamente pai dos pobres lá na história dele, mas tem uma história específica que ele protege principalmente as moças solteiras. Tem a história, uma hora, se vocês quiserem, eu pego essa história e mando para vocês, ou conto. Mas as mulheres solteiras, tanto que eu falo para as noivas, né? Eu ensino para as noivas assim, de ter confiar em São Nicolau, pedir para São Nicolau. E tem a ver com a parte financeira das mulheres que não tinha dote, que eram pobres, tal, daquela época dele, quando ele estava vivo. E por isso que ele se tornou o protetor, né, o intercessor das mulheres solteiras. Daí, quando eu pensei isso, eu fiquei pensando, tá, a gente não é uma solteira abandonada que não tem um. A gente tem uma vocação, né? Não é que a gente, tá aí esperando aparecer alguém, não. Mas de toda forma, a gente é solteira. A gente não, nessa terra, a gente não tem um companheiro, né? A nossa vocação é de viver o celibato, então, e a gente é uma mulher, né? Então, que a gente tem que se sustentar, né? Cada uma com o seu trabalho. Então, São Nicolau tem que cuidar mais ainda de nós, da seção feminina, porque ele é intercessor das mulheres solteiras, né? É isso, com isso eu encerro. E se alguém assistir isso, me dá só um ok, Cleuzinha, assisti, tô em dia com a nossa reunião da semana, tá bom? Entendi, vamos em frente, pode contar comigo. Um beijo e vocês também, pode contar comigo, não tanto assim com a minha cabeça, com meu físico, com a minha esperteza, porque não é que seja muito, né? Mas com a minha oração e com o meu carinho, que é verdadeiro, tá bom? E com a minha boa intenção de colaborar com esse novo encargo. Um beijo para cada uma do Pontal, porque é com vocês que eu tô falando.